No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você duas lições que, se eu tivesse aprendido mais cedo, eu teria evitado muito sofrimento, muito problema e muita dor na minha vida. Eu não tive uma vida fácil, né? Até para chegar até aqui, eu passei por muitas lutas, eu passei por muitas dificuldades, eu já enfrentei várias situações dificílimas de vida. Aos poucos aí no decorrer dos vídeos eu vou estar contando um pouco da minha vida, abrindo um pouco do que eu acho que é importante que você saiba, e principalmente se eu tiver alguma lição para compartilhar, né? Do que eu aprendi. A intenção desse canal é compartilhar um pouco disso, é compartilhar aprendizados que mudaram o meu olhar, mudaram a minha vida e o meu caminho. E eu quero deixar para você aqui duas frases, se você puder, por favor, pegue um papel e uma caneta para anotar. Primeira frase: ser humilde não é ser tolerante a tudo. Existe uma grande diferença entre você ser uma pessoa humilde e você tolerar todas as coisas, tolerar todo tipo de tratamento, tolerar que as pessoas falem com você do jeito que querem, tolerar que as pessoas te tratem, te levem a pagode, sabe? Eu perdi muito tempo na minha vida, eu fui muito magoado, eu sofri muito e eu permitia que as pessoas me tratassem como elas achavam que deveriam me tratar, sabe? Eu deixava que elas escolhessem a medida do amor ou do tratamento ou da relação que elas queriam me dar. Eu não tinha amor próprio o suficiente para estabelecer que amor eu gostaria de receber. Eu não tinha valor próprio o suficiente para dizer para as pessoas: ei, te amo, sabe? Quero estar com você, você faz parte da minha vida, da minha família, mas isso aqui eu não tolero. Eu não era essa pessoa. Eu sempre tive muito o cuidado, sabe? O temor, sabe? Assim, o meu coração, a humildade, ela precisa fazer parte da vida de qualquer ser humano. A humildade, para mim, é uma das maiores virtudes. Só que por muito tempo eu entendi a humildade de uma maneira errada. E por muito tempo eu fui tolerante a tratamentos, a relacionamentos, sabe? A exposições, a falta de compromisso das pessoas para comigo, a falta de respeito das pessoas. Eu fui tolerante demais. Eu confundia isso com humildade. Eu confundia isso com, mesmo recebendo o pior, ter que ser humilde no tratar, ser humilde e educado no devolver, sabe? E existe um limite que nós precisamos estabelecer na tolerância, que é o limite do respeito, é o limite do não deixar se tornar ferida, sabe? Não se deixar ferir, não se deixar ultrapassar o que me é de direito, sabe? Você precisa verdadeiramente trabalhar, aprender, desenvolver o seu amor próprio, porque somos nós quem determinamos essa medida do amor que nós vamos receber. Dá para entender? As pessoas, elas não têm noção disso. Você imagina que você vai se relacionar na sua vida com muitas pessoas. Eu estou falando de relações aleatórias, relações familiares, amizades, filhos, pais, irmãos, colegas, amigos, né? Colegas de profissão, de trabalho. Eu estou falando de pessoas na escola, na faculdade. Eu estou falando de pessoas no dia a dia, de pessoas que moram com você. São muitas as relações que nós temos, relações conjugais, né? Namorados, noivos, cônjuges, né? Seja homem ou mulher, seja você homem ou mulher que está me ouvindo, mas as relações sempre serão muitas e preste atenção, eu não posso ser tratado à medida de cada pessoa me dá o que acha que deve me dar. Não, sou eu quem estabeleço a medida do amor que eu quero receber. Sou eu quem estabeleço a medida do respeito que eu quero receber. Sou eu que estabeleço a medida do zelo que eu quero receber. No meu ambiente profissional, sou eu quem estabeleço a medida de como eu quero que essas pessoas me tratem. Deu para entender?
e eu vou me comunicando, eu vou me comportando, eu vou me posicionando, eu vou tratando o outro, o próximo, aquelas relações exatamente da maneira como eu desejo ser tratado. Eu vou colocando os meus pilares, sabe? Eu vou colocando as minhas cercas, eu vou impondo os meus limites. Isso não tem a ver com impor nada disso à força, na base da grosseria, na base do grito, na base, sabe, da estupidez. Não, de forma nenhuma. É com esse coração humilde mesmo. É com esse coração de ajudar, de apoiar, de abraçar, de ser amigo, de ser parceiro, de estar junto, mas um coração que não se deixa ser bobo, não se deixa ser manipulado, sabe? Uma pessoa madura o suficiente para dizer assim, eu tô aqui para estar contigo, para te ajudar, para ser teu parceiro, mas se você quiser pisar em mim, eu não vou permitir. Se você quiser me tratar com desdém, né? Quiser me tratar na brincadeira, quiser me levar no pagode, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. E para isso, a gente também precisa desenvolver muitas vezes a maturidade de como a gente deve se comportar nas relações. Deu para entender? Geralmente, quando a gente extravasa demais, né, quando a gente passa dos limites, a outra pessoa vai ter aquela medida como limite para devolver isso na relação dela comigo. E isso se torna mútuo. Então, quando eu tenho um comportamento a estabelecer as medidas de tratamento, de respeito, de forma de falar, sabe, de altura de conversa, de se eu permito um apelido, se eu permito uma brincadeirinha de mau gosto, tudo isso sou eu quem estabeleço. E nessa confusão entre ser humilde e ser muito tolerante, eu perdi muita coisa, sabe? Chegou um tempo na minha vida que eu estava muito magoado, eu estava muito ferido, muito decepcionado com muitas pessoas, porque o ser humano, ele naturalmente, ele confunde. Então, se nós não dermos a medida para as pessoas, elas vão confundir e elas não vão saber a medida. E eu, muito magoado, sofria muito e ainda contava historinhas de que fulano, sabe, me decepcionou, que fulana me traiu no sentido de, né, me machucou, me magoou, de que fulano ou fulana não me respeitou, que fulanos, pessoas, não cuidaram de mim como deveriam ter cuidado. E essas histórias eram os meus argumentos para dizer que as pessoas erravam comigo, ou erraram comigo, mas na verdade depois eu comecei a entender e amadurecer que o erro foi meu. Sabe, o excesso de tolerância foi minha, o excesso no limite, né, o estender esse limite para comportamentos, para tratamentos que não era para eu ter aceitado, fui eu quem fiz, fui eu quem dei, fui eu quem causei, fui eu quem estabeleci errado. Eu permiti que as pessoas passassem do limite, eu permiti quando eu não dei um basta, eu permiti quando eu não chamei para conversar. Eu permiti quando eu não disse, olha, isso eu não aceito. Eu permiti quando eu não, sabe, orientei para dizer assim, olha, eu gosto assim. Se não for assim, para mim, não compensa, não vale a pena, não dá. Esse é o meu limite, sabe? E às vezes, dependendo das relações, a gente precisa até ter essa conversa franca, essa conversa aberta, sabe? Ó, esse aqui é o meu limite. Isso aqui é o que eu aceito até aqui. Ou eu me relaciono com você e essa nossa convivência ela vem até aqui. Passou disso aqui, eu não aceito, eu não vou continuar. Eu não vou tolerar, não vai dar para mim. Nós precisamos estabelecer nosso limite. Você precisa entender qual é o seu limite de tolerância em todas as relações. Seja a tolerância com seus filhos, você é amigo, você é parceiro, você quer estar junto, mas você vai tolerar qualquer tratamento do seu filho para com você? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para você refletir. É a tolerância com relação ao seu relacionamento conjugal, né? O seu namorado, marido, esposa, quem quer que seja, é você estabelecer limites também. Ei, peraí, esse tipo de brincadeira eu não gosto. Não gosto, não me alegro, não acho graça, não acho legal. Ó, esse tipo de coisa aí,
para mim não dá. Tem coisas que eu estou disposto a mudar. Eu quero aprender a forma como você gosta. Eu quero lhe tratar, mas tem coisas que eu não vou me ferir para satisfazer você. Não é da minha parte, sabe, abrir para que você possa me tratar da maneira como você quiser. Não, existe um limite aqui, sabe? Em todas as relações, no seu ambiente profissional, na sua vida, né, social, com as suas amizades, com os seus ambientes, sabe? Você precisa entender que humildade não é tolerância e que quem muito tolera, muito sofre. Quem muito tolera, muito apanha. Quem muito tolera, muito será maltratado. Quem muito tolera, muito será desprezado. Então, a partir de hoje, entenda isso. Ser humilde não é ser tolerante a tudo. Ser humilde não é ser tolerante demais. Seja humilde, porque humildade é sim uma das maiores virtudes na vida de qualquer ser humano, mas ser tolerante na medida certa. Porque se você passar disso, você vai estar permitindo que o outro, você está permitindo, olha o que eu estou dizendo, você vai estar permitindo que o outro lhe trate como você não gostaria de ser tratado. E você precisa estabelecer esse limite. Então, seja cuidadoso, seja cauteloso, seja prudente, seja atencioso ou atenciosa com isso, no sentido de preste atenção, porque muitas vezes é você quem está permitindo, sabe, esse limite, e seja verdadeiro consigo mesmo, com a pessoa que está com você, com quem se relaciona com você, sabe? Tem coisa... Eu já tive situações de eu levantar de uma mesa e ir embora. Já tive situações, sabe, de eu dizer assim, gente, gosto demais de vocês, obrigado pelo convite, mas aqui eu paro, estou saindo. E as pessoas entenderam que aquele tipo de conversa, que aquela situação não estava me agradando e que eu não ia permitir continuar vivendo aquilo, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, ser generoso não é ajudar todo mundo e de qualquer forma. Eu estou falando de dois princípios aqui, humildade e generosidade, que eu acho que esses princípios precisam estar na vida da gente, né? A gente precisa buscar ser realmente sempre humilde e ser generoso. Generosidade é porta para a prosperidade, para o crescimento. A generosidade é o fluir da nossa vida, né? A gente precisa desenvolver a generosidade, porque só se torna grande quem é generoso. Só se torna feliz de verdade quem é generoso. Ninguém chega ao sucesso, né, verdadeiro, equilibrado em todas as áreas da sua vida se não for uma pessoa generosa. Mas isso não quer dizer que você tem que ajudar todo mundo e de qualquer forma. Como assim? Tem pessoas que elas vão pedir a sua ajuda por estarem passando por coisas que elas mesmas provocaram. Elas mesmas provocaram. Deu para entender? Tem pessoas que estão no fogo porque elas mesmas acenderam fogo e estão no meio da fogueira porque elas se permitem viver aquilo ali e elas gritam no pedido de socorro e você com o coração generoso vai lá, coloca a mão no meio daquela fogueira toda, você se queima também e você não consegue tirar aquela pessoa da fogueira porque ela tem comportamentos, ela tem um caráter que vai levar ela àquelas dificuldades, àquelas dores, e nem sempre a ajuda é a melhor maneira de você ajudar, né? Parece contraditório, sabe? Parece, na verdade, repetitivo, mas não é assim. Às vezes a gente pode ajudar de outra forma. Quantas pessoas aparecem pedindo um dinheiro emprestado para pagar por coisas que elas fizeram, sabe, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. Quantas pessoas pedem ajuda para que você dê um apoio, sabe, para que você chegue junto numa situação que elas mesmo causaram e continuam a causar. Se você ajudar, aquela situação ali vai ter um resultado, você vai sair de cena e daqui a pouco essa pessoa está vivendo a mesma coisa repetidamente porque ela gosta daquilo, porque ela é viciada naquilo, porque ela não aceita um tratamento, ela não aceita se tratar, ela não quer crescer, ela não quer estudar,
ela não quer se desenvolver, ela quer simplesmente a solução. E essa pessoa olha para você, lhe enxerga com um coração generoso e quer que simplesmente você seja a pessoa que vai salvar ela daquela situação. Mas ela não vai ser salva. Você vai tirar momentaneamente aquela pessoa daquela situação, você vai dar uma mão, vai dar uma ajuda, você pode se prejudicar e essa pessoa daqui a pouco vai estar novamente na mesma situação. Né? Você conhece casos assim, você conhece pessoas que têm relacionamentos tóxicos, que você já conversou, que você já disse, e você até já comprou a briga, e daqui a pouco quando você olha, essa pessoa está lá junto de novo, porque parece que tem essa necessidade dessa toxicidade, né? Não sei nem se essa palavra existe. Existe, editor? Toxicidade. Dessa relação dolorosa, né? Dessa relação difícil, pesada, sabe? Dessa pessoa não quer fazer um tratamento. Muitas pessoas que a gente conhece têm problemas financeiros, mas não querem mudar seus comportamentos financeiros. Elas querem simplesmente que você empreste dinheiro para que elas possam resolver ali uma fogueira, um fogo que acendeu, e elas precisam passar nesse fogo. E essas pessoas, elas contam com a sua generosidade, né? Elas ficam esperando que o seu coração generoso possa vir para resolver o problema, sabe? Para trazer uma solução, para trazer uma ajuda. E, poxa, eu sei que você só tem você, e você vai me ajudar, você é uma pessoa muito boa, você não vai me deixar passar por isso. E essa pessoa continua repetindo os mesmos erros, ela não quer mudança, ela não quer mudança de atitude, ela não se enxerga errando, ela só lhe vê como o generoso, como a generosa que tem obrigação de ajudar. E é a parte mais complicada, né? Pessoas que acham que a gente tem obrigação de ajudá-los. Pessoas que ficam, inclusive, magoadas se a gente não, né, ajudar elas naquele momento. Mas elas não reconhecem os erros, não querem mudar, não querem mudança e, pelo contrário, elas querem continuar vivendo a mesma vida que leva elas aos problemas e às dificuldades que estão passando. Então, ser generoso não é ajudar todo mundo e não é ajudar de qualquer forma. Essas duas frases que eu falei, né? Ser humilde não é ser tolerante a tudo ou tolerante demais, e ser generoso não é ajudar de qualquer forma, porque eu falei já sobre isso, a gente, sabe, a gente quer ser humilde, a gente quer ser generoso, a gente precisa ser, a gente precisa desenvolver, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o limite disso para que a gente não se perca. E a intenção desse vídeo é exatamente trazer essa reflexão para você. Talvez você se encontre no meio de situações muito parecidas e você não se deixar levar até onde eu me deixei, né? Você não se deixar levar à ferida, ao desgaste, à decepção. Você não se deixar levar até a dor, até o seu, né, o seu lugar de dor. Poxa, se eu tô aqui compartilhando e dizendo para você que uma das maiores lições que eu já aprendi na vida é que ser humilde não é ser tolerante a tudo. E hoje eu vivo muito melhor por conta disso. Então você não precisa entrar nisso. Você não precisa ir até o fundo da tolerância, o fundo do poço, para que as pessoas pisem em você. Daqui a pouco você esteja triste, solitário, desamparado e, né, vivendo na angústia. E nem precisa sair, sabe, tentando ajudar, tentando ser o super-homem, a Mulher Maravilha, né? Tentando trazer a solução da vida daqueles que não querem verdadeiramente ser ajudados, né? Eles querem uma solução, não querem ajuda. Eles querem uma solução, não querem uma mudança, não querem uma transformação. Então, se você fizer essas duas coisas, eu tenho certeza que sua vida vai mudar, porque a minha vida hoje é diferente. Hoje eu procuro ser humilde sem ser tolerante, hoje eu procuro ser generoso, mas ao mesmo tempo colocando limites e prestando bem atenção. Quem é que eu vou ajudar? Será que essa pessoa realmente merece, né? Será que essa pessoa realmente quer essa ajuda? Será que essa pessoa está querendo aprender a pescar ou só está querendo peixe para matar a fome de hoje, né? Deu para entender? Então, segue esses conselhos aí, isso é jornada da sabedoria, é para isso que a gente está aqui, compartilhando conhecimento, aprendizado, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, num caminho onde sucesso e equilíbrio andam juntos, porque eu acredito no sucesso e no equilíbrio, andando juntos de mãos dadas. Estamos juntos, esse é o nosso vídeo. Se fez sentido para você, deixe seu like,
Você pode deixar um comentário aí também que eu vou ler, vou estar batendo papo com você. E segue a gente também no Instagram, A Jornada da Sabedoria, que a gente está lá fazendo lives todos os dias e tem muita coisa aí para acontecer. A gente está só começando. Tamo junto, segue a gente aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!